Oi, aqui é Ítalo Ventura. E se você cansou de perder seu tempo com homens que só querem sexo casual, homens que parecem que nunca estão prontos para um relacionamento sério, nesse workshop, Quebrando o Código dos Homens, eu vou te mostrar como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por você em apenas 12 semanas. E se você já encontrou esse homem e sente que está sendo enrolada, eu vou te mostrar como virar totalmente o jogo. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos várias das minhas alunas conquistando o homem dos seus sonhos, eu também não acreditaria. Olá, o meu nome é Andressa, eu tenho 27 anos, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e eu sou designer de moda e também sou cantora. Eu tô aqui em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, eu tô aqui visitando os canyons com o meu namorado e a gente tá aqui passando uma lua de mel de relacionamento. Isso tá sendo incrível pra nós, Acabei atraindo um homem de alto valor pra minha vida. Eu acreditava que poderia acontecer, mas não tão lindamente como tá acontecendo agora. E eu agradeço muito o Ítalo por ter entrado na minha vida. Olá pessoal, meu nome é Elisa, tenho 39 anos, sou pedagoga. Eu recuperei a autoestima, eu consegui conquistar um relacionamento de alto valor, conheci uma pessoa bacana, onde tudo se encaixou, sabe? E assim, percebi que depende muito mais de nós, assim. A mulher de alto valor já está dentro de nós. E essa aqui é a Samantha, que foi pedida em namoro no Dia dos Namorados. E aí nessa conversa eu perguntei, quanto tempo entre ficante e namoro? E ela respondeu, 1 mês e meio. E essa aqui é a Juliana, que foi pedida em namoro com 1 mês e 12 dias. E como você viu, esse não é um caso isolado. A gente está apenas na ponta do iceberg. E nesse workshop eu vou te mostrar exatamente o que cada uma delas fizeram. Mas antes de te mostrar o que eu te prometi, eu acho que vale a pena eu te contar como é que eu cheguei nesse método. Eu nasci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e com 9 anos eu me mudei com os meus pais para o interior do Rio de Janeiro. E para ser bem sincero, eu nunca me imaginei tendo que aprender sobre como conquistar alguém. Até que eu tive a minha primeira decepção. Depois de 3 anos de namoro, para minha surpresa, apesar de todo o meu esforço em ser o namorado ideal, eu levei o pé na bunda e ela quis terminar comigo. E eu lembro até hoje que eu falava que eu nunca mais ia encontrar uma mulher igual a ela. E pouco tempo depois eu já tinha descoberto que ela estava lá curtindo a vida. E eu pensei, o que eu signifiquei para ela? Nada. E foi exatamente nesse dia que eu prometi para mim que eu ia ser um outro tipo de homem. Eu ia ser o Ítalo que eu nunca fui. Eu decidi me tornar um cafajeste. Afinal de contas, eu me ferrei sendo super romântico e apaixonado. Só que tinha um problema nisso tudo. Eu não fazia a menor ideia de como chamar a atenção de uma mulher. Na verdade, eu nunca fui o estereótipo do macho alfa e eu era muito tímido. E por isso que eu fui atrás de ajuda. Através de algumas buscas na internet, eu descobri que existiam homens que eram especialistas em ensinar como conquistar mulheres. E você agora deve estar se perguntando, mas como isso vai me ajudar a conquistar o homem que eu quero? Calma, que eu vou chegar lá. E me tornar um conquistador de mulheres passou a ser minha mais nova obsessão. Eu devorei o que eles ensinavam e eu fiquei viciado em aprender tudo sobre sedução. Então eu comecei a fazer todos os cursos que eu encontrava na minha frente, eu li todos os tipos de livros sobre o assunto, materiais densos, em francês, em inglês, e o resultado foi que em poucas semanas eu tinha conhecido e saído com mais mulheres do que eu nunca imaginei que eu ia sair na minha vida. E eu vou te falar de verdade o que é que passa na cabeça de um homem vivendo tudo isso. Pensa, eu era um cara que não conseguia chegar nem perto de uma mulher, tinha acabado de levar um pé na bunda, então do dia pra noite eu me vi rodeado de mulheres. Foi uma coisa de louco pra mim, eu não vou mentir pra vocês. Eu era um cafajeste assumido e orquestrado e eu gostava dessa vida. E foi assim por muito tempo. Durante 5 anos da minha vida, isso era o meu sentido de vida. Só que depois de todo esse tempo, eu senti que algo estava faltando dentro de mim. Sexo por sexo não me completava mais. Toda vez que eu voltava para casa, eu me sentia cada vez mais vazio. E eu sei que todo cafajeste um dia vai passar por isso. E foi nessa fase da minha vida, nessa transição, que eu conheci uma mulher incrível. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento de 7 anos. Então você deve imaginar que a última coisa
que passava pela cabeça dela era engatar um outro relacionamento tão cedo. Só que apesar de todo esse desafio, quando essa mulher incrível que hoje é a minha esposa e mãe dos meus 2 filhos passou pela primeira vez na minha frente, eu estava muito preparado e confiante. Eu sabia exatamente o que fazer e o que falar para chamar a atenção daquela mulher. Tudo que eu precisei foi utilizar o método que eu tinha aprendido e já tinha testado por anos. E é agora que você vai entender o que isso tem a ver com você conquistar o homem dos seus sonhos. Acontece que eu estava vivendo um momento mais feliz da minha vida, só que a minha irmã não estava. Ela tinha caído no joguinho de mais um cara, mais um cafajeste que só tinha usado ela, e ela estava completamente abalada. Ver a minha irmã naquele estado mexeu muito comigo, me fez ver o outro lado da história. E eu me peguei pensando em quantas vezes eu tinha agido daquela forma com uma mulher. Eu vivi o jogo das pessoas que faziam a minha irmã chorar. Quantas vezes eu tinha manipulado as emoções de uma mulher igual a ela. Durante muito tempo eu tinha me tornado o tipo de cara que deixava mulheres como a minha irmã chorando e com a autoestima destruída. Vendo a minha irmã na minha frente, a minha vida deu uma virada. E por mais fútil que isso possa parecer, essa vivência que eu tive serviu para eu aprender como era ser um cafajeste e como pensar como um cafajeste. E por que não compartilhar tudo que eu tinha aprendido e testado para evitar sofrimento desnecessário para elas? E foi então que um belo dia eu liguei a câmera e comecei a compartilhar o que eu tinha aprendido durante esses anos todos, mostrando como é que é a mente de um homem e compartilhando estratégias que são essenciais para a nossa vida amorosa. E em poucos dias eu fui recebendo mensagens, comentários, e-mails de mulheres me agradecendo porque finalmente tinham testado uma dica minha e virado o jogo. E elas me pediam mais dicas, mais técnicas, conteúdos mais densos e mais estruturados. E o que eu achava que um cafajeste usaria para manipular elas e como evitar aquilo tudo. E foi aí que eu descobri que eu tinha criado um método. E agora nessa primeira aula eu vou te explicar por que o método MAVE é tão poderoso. E eu quero começar te fazendo pensar como é que é o jeito que a maioria das mulheres fazem para conquistar um homem, que é o que eu chamo de a estratégia hollywoodiana. Geralmente é assim que acontece. Olha, uma mulher conhece um cara bacana, pessoalmente, ou do trabalho, ou até mesmo pela internet. Eles se sentem atraídos um pelo outro, marcam de sair, ficam, se conhecem, e então em pouco tempo eles começam a fazer sexo. Eles ficam, fazem sexo e vão ficando. E depois de um tempo, essa mulher tem certeza de que está realmente atraída por aquele homem. Então ela espera magicamente até o dia em que ele resolva pedir ela em namoro. E como as coisas não acontecem e paciência tem limite, então ela começa a argumentar que não tem tempo mais para ser enrolada e por isso ela vai e cobra uma posição de um relacionamento sério para esse cara. E se a gente estivesse num filme de Hollywood, esse seria o começo de uma linda história. Só que na vida real isso não funciona ou não funciona tão bem. E aí o próximo passo dele vai ser apenas administrar aquela mulher. E é nessa hora que você entra no que eu chamo de limbo dos relacionamentos. O limbo é o paraíso dos homens solteiros. E é lá que infelizmente ficam presas a maioria das mulheres que querem um relacionamento sério. O problema todo é que quando você fica presa lá no limbo, você se torna apenas um brinquedo sexual que aquele homem vai usar para suprir as necessidades sexuais que ele tem. E aí se inicia um ciclo. Então esse ciclo vai se repetindo e se repetindo até a hora que você se vê com seus 30 anos, depois entra na casa dos 40, depois 50 e sem perspectiva nenhuma de mudança. Acontece que você não fica mais jovem, presa no limbo e nem reclamando dos homens, muito menos esperando a sorte bater na sua porta. Quando a gente fala de atração profunda, não basta ser apenas uma mulher inteligente, bem-sucedida e interessante. Porque, no geral, as mulheres ficam presas no limbo simplesmente por não entenderem uma regra muito básica que existe entre nós seres humanos. A regra é simples. Homens e mulheres são diferentes uns dos outros. Ponto. Pode até parecer um pouco estúpido o que eu vou te contar agora, mas não é algo que eu inventei. Não é nenhuma novidade para a biologia
que homens são mais propensos a buscarem múltiplas parceiras sexuais por questões evolutivas. Há 200 mil anos atrás, os homens da nossa espécie Homo sapiens tinham uma função primordial: se reproduzir com o máximo de mulheres possíveis. Por quê? Porque essa era uma forma de garantir que os nossos genes seriam passados para frente e a nossa espécie sobreviveria. Do outro lado, as mulheres eram mais monogâmicas. Tudo porque elas se tornavam muito vulneráveis às ameaças por estarem boa parte do tempo grávidas ou servindo de fonte de alimento para um bebê. E por isso essa mulher elegia um homem que seria o seu provedor, tanto de alimento e de segurança. E foi basicamente por essa condição natural que hoje a gente está aqui. O homem tende a não querer compromisso sério, não é porque ele seja mau ou porque ele seja ruim, e sim porque ele foi pré-programado para agir assim por milhares de anos. E as relações monogâmicas começaram a existir somente de 12 a 10 mil anos atrás. A forma como a gente vive hoje, com relações românticas, é uma forma relativamente muito nova. Agora pensa, durante 190 mil anos era assim que as relações entre homens e mulheres funcionavam. Isso porque eu só estou levando em consideração a espécie Homo sapiens. Porque se a gente considerar a raça humana no geral, ela está aqui na Terra há 2 milhões de anos. Ou seja, se a gente colocar isso numa linha do tempo, a forma como a gente vive hoje é quase nada. E eu sei que muita coisa mudou nos últimos anos, mas acontece que no fundo, nós não passamos de homens e mulheres modernos que ainda são governados pelos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. A medicina já comprova isso, a nutrição já sabe disso e a ciência já sabe disso há muito tempo. E é por isso que se você simplesmente negligenciar esses fatos, você vai estar levando a sua vida amorosa na brincadeira. E a chance são que você vai ficar aprisionada no limbo por muito tempo. E essa é a razão de que quando você demonstra que você quer um relacionamento sério, aquele homem acaba sendo repelido por você. Porque na cabeça dele, digamos que isso ameaça a sobrevivência da nossa espécie. Não é culpa dele, é apenas o seu instinto de sobrevivência gritando para defender ele. Entenda que isso é um dilema subconsciente que ele sofre. Tudo se agrava porque a maioria das mulheres não usam uma estratégia para conquistar um homem. Elas apenas ficam, fazem sexo e depois rezam para serem pedidas em namoro. E não quer dizer que você não deve fazer sexo com ele. A atração física é importante sim para a nossa espécie. O que eu estou dizendo é que se você usar somente essa estratégia, você não avança para a próxima etapa da atração, que é a atração emocional. E é exatamente por isso que no primeiro momento em que você expor as suas emoções, esse homem vai se afastar. Esse homem vai sumir ou simplesmente te colocar no limbo. E a cada decepção, a cada homem que desaparece, a cada promessa não cumprida, a cada mensagem que não chega, você vai ficando cada vez mais ansiosa. E aí os questionamentos começam a aparecer. Será que o amor existe? Será que os homens são todos iguais e não querem nada sério? Será que o problema sou eu? Será que é a minha aparência? Será que os homens só querem mulheres mais jovens do que eu? Será que o problema é o fato de eu ser mãe? Ou será que eu tenho realmente dedo podre? Será que eu nunca mais vou encontrar alguém igual ao meu ex? Existe sim uma luz no fim do túnel e eu estou aqui nesse workshop te mostrando que é possível. Então, a partir desse workshop, você tem duas opções. Ou você usa a estratégia hollywoodiana, que é baseada na esperança, nos contos de fadas e que normalmente, na vida real, vai te levar direto para o limbo. Ou você tem a opção de usar um método poderoso, comprovado pela ciência, pela biologia, para conquistar aquele homem de forma segura, rápida e discreta, e que usa as emoções mais fortes do ser humano para trabalhar ao seu favor. Porque esse é o segredo que vai fazer você sair completamente do limbo e avançar para o segundo estágio da atração,
a atração emocional. Por isso que não importa se ele tem acabado de sair de um relacionamento de anos, ou se ele disse que não quer nada sério, ou mesmo que esse homem seja um tremendo cafajeste. Ou então se você está tendo um relacionamento à distância com ele. Saber que existe esse método que usa os nossos códigos de relacionamentos ao seu favor e não contra você, e que tem como pilar a atração emocional, vai te mostrar como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por você em apenas 12 semanas. Assim como aconteceu com várias das minhas alunas. E na próxima aula desse workshop, eu vou te mostrar como funciona a mecânica da atração profunda. Eu vou te mostrar como liberar os hormônios do amor e como ativar outros instintos primitivos que acionam no homem o desejo de entrar num relacionamento sério com você. Mas por enquanto eu quero te pedir duas coisas. A primeira coisa é para você assinar o meu canal no YouTube e me seguir lá no Instagram. Você pode fazer isso clicando no botão que está em algum lugar nessa página. Lá eu publico outras dicas que vão conectar com tudo que eu falei nessa aula. E aí, assinou? Legal! Agora rola essa página para baixo dizendo o que você achou dessa primeira aula do workshop Quebrando o Código dos Homens. Eu vou fazer o possível para responder pessoalmente a maioria dos comentários que eu conseguir. Então é isso, um grande beijo e a gente se vê na próxima aula. Olá pessoal, meu nome é Karine, tenho 35 anos, fui mãe super jovem, minha filha hoje tem 15 anos, me dediquei a vida inteira à educação dela e à minha vida profissional e acadêmica. Acredito que é o perfil da maioria das mulheres que estão vendo esse vídeo agora. Conheci o Ítalo Ventura pelo canal dele no YouTube e vou contar uma coisa inusitada que aconteceu comigo durante esse percurso, né? Durante esse período. Conheci também um cara e a gente começou a ficar. E ele me fez uma proposta super indecente. Para mim foi super indecente, né? Que era a gente ficar só ficando, não ter nada sério, independente do tempo que a gente fosse ficar. Já que eu acho que ele está me usando, eu vou usar ele como cobaia. E fui seguindo passo a passo do que o Ítalo dizia. Tudo que ele dizia que eu aplicava com esse cara dava certo. O que fez muita diferença foram as minhas mudanças de hábitos. Eu era uma pessoa super ciumenta, super insegura, muito pegajosa mesmo. E assim, fui mudando os hábitos, né? Fui tirando um hábito, deixei de ser ciumenta. Fui tirando outro, deixei de ser pegajosa. Fui tirando outro, comecei a ser mais parceira. E a mágica aconteceu. A magia da conquista aconteceu. Hoje eu me considero uma mulher muito mais autoconfiante, muito determinada. E isso tudo eu devo ao Ítalo. Quase que eu esqueço de contar para vocês. O cara que só queria algo casual comigo na época, hoje é o meu namorado. Só para dar um avisozinho a vocês, o método funciona. Confie no papito que dá rock, viu? Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Larissa, eu tenho 29 anos, eu sou publicitária por formação. Atualmente eu estou começando um projeto de marketing digital para trabalhar por conta própria. E queria dizer para vocês que um dia eu estava no Instagram de boas e vi um vídeo do Ítalo. E aí eu resolvi assistir, era uma aula online que estava disponível. E aí nesse dia eu acho que eu tava de ressaca, com preguiça, eu lembro bem que era um domingo. E eu falei, tá bom, legal, depois eu assisto, né? Aí logo depois eu tive uma discussão com o cara com quem eu tava saindo, me sentindo insegura, sabe? E falei, deixa eu ver aquele vídeo lá, né? E aí o vídeo começou a me parecer mais interessante. Aí eu maratonei ele, eu assisti umas 5 vezes, depois eu entrei no canal do YouTube e me senti um pouco ridícula, eu admito. Com a sensação de, é sério que eu cheguei ao ponto de precisar de um coach de relacionamento? Mas enfim, deixei o preconceito pra lá e resolvi assistir os vídeos. Logo depois, o Ítalo lançou um curso e eu me inscrevi. E é engraçado que eu até comprei o curso e tipo uns 2, 3 dias depois eu cancelei o curso. E no mesmo dia que eu cancelei eu resolvi voltar. E eu percebi que era a hora de confrontar uma coisa que a vida inteira tava me fazendo mal. Eu sempre me senti uma mulher bonita, sabe? Só que eu percebi
que eu tava atenta demais à parte física. Claro que, como toda mulher, eu tenho os meus problemas, eu brigo com a balança. Atualmente mesmo, eu acho que eu tô no meu melhor momento, assim, de me achar bonita. Apesar de ainda estar meio obrigada com a balança, mas estou trabalhando pra isso, que é uma das coisas que o curso também me ajudou a fazer. Ter mais disciplina, sabe? A cuidar de mim. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que não se iludam, eu não acordei linda assim. Eu, na verdade, me produzi inteira pra gravar esse vídeo. E eu queria agora dizer pra vocês que se teve uma coisa que eu aprendi, foi a dar minha cara a tapas. Eu quero tirar esse batom aqui, quero tirar esses cílios e quero falar pra vocês de cara lavada que eu percebi que o maior valor que eu tenho, acho que eu tô até emocionada, não é a minha aparência, sabe? Vou até cobrir o meu decote pra dizer pra vocês que eu percebi, fazendo esse curso, que a minha maior característica, que faz de mim uma mulher de alto valor, tá aqui dentro. E foi olhando pra dentro de mim que eu aprendi que isso daqui não vale nada se eu não souber valorizar o que eu sou. E hoje eu me sinto uma mulher foda, e é por isso que eu quero aqui, mais ou menos de cara lavada, que não saiu a maquiagem inteira, dizer pra vocês que a sua melhor versão tá aqui dentro. E vale a pena se dar um presente, sabe? Como um curso desse. Pegar um cara como o Ítalo, que me surpreendeu positivamente como mentor, permitir que esse cara possa te ajudar a percorrer o caminho. E então é isso o recado que eu tenho pra vocês. Olhem pra dentro, se deem esse presente, se permitam vivenciar, andar de mãos dadas com uma pessoa que tá 100% comprometida em te mostrar a sua melhor versão. Beijo! Olá, meu nome é Juliana, eu tenho 34 anos, sou da área de saúde. Eu era muito carente emocionalmente. Eu não conseguia ser uma pessoa inteira, autossuficiente, na verdade. Eu não conseguia fazer as coisas sozinha. E isso fazia com que eu conhecesse homens errados. Cada relacionamento errado era um sofrimento muito duro por estar sozinha na cidade. Quando eu conheci o Ítalo pelo Instagram, comecei a ver umas lives dele. E com isso comecei a ler uns materiais. Só que eu já tinha feito outros coaches de relacionamento, que foi dinheiro jogado fora. Eu odiei os cursos, não valeu de nada, não ensinou nada útil e também não fez a transformação que o curso prometia. E eu conversei com o Ítalo sobre isso, sobre a minha experiência com outros coaches, com outros cursos. E a resposta dele me deixou muito segura de fazer o dele, porque era muito o que eu precisava. Ele falou assim: Ju, o que eu vou ensinar é você ser autossuficiente, é você ter força interior, você ser completa, para você achar alguém que venha para somar e não para te completar. Resolvi arriscar. Falei, eu vou confiar nele e vou arriscar. Automaticamente você começa a atrair outro tipo de homem. Você começa a mudar o seu modo de pensar, você começa a querer outras coisas, você passa de ser avaliada para avaliar. Você agora avalia se aquele cara é bom o suficiente para você. Com isso, eu acabei conhecendo um cara super bacana, que eu não esperava que isso acontecesse tão rápido assim, e a gente já tá saindo e provavelmente isso vai virar um relacionamento sério. E agora eu sou eternamente grata por conta de eu ser autossuficiente. E aquela carência foi embora e não volta nunca mais. Olá, eu sou Naama Barreira, sou baiana, moro em Fortaleza, tenho 39 anos, sou mãe de 3 crianças, bióloga de formação, mas hoje sou empreendedora. Eu tô aí separada há uns 5 anos, mais ou menos. Nos primeiros anos que eu queria era farra e curtição, tá? Eu queria sair, beijar na boca, eu queria sexo, sendo bem sincera. Eu acho que muita gente vive essa fase quando sai de um longo relacionamento, né? Depois eu tive uma fase totalmente oposta, que eu resolvi focar totalmente no meu negócio e não quis saber de homem aí também por um bom tempo. Só que aí um belo dia eu me dei conta de que apenas o meu trabalho e meus filhos não estavam me preenchendo e que no fundo, o que eu queria era um relacionamento. Só que eu não sabia por onde começar, porque eu estava cheia de problemas, cheia de crenças limitantes que me levavam a comportamentos de autossabotagem. O que acontecia? Ou eu continuava atraindo aquele tipo de homem lá daquela fase de pegação, sabe aquele que só pede nudes? Esse. Ou então, quando eu conhecia alguém bacana, eu dava um jeito de expulsá-lo da minha vida, me autossabotando sem querer, fato. Aí um dia um cara chamado Ítalo Ventura me seguiu no Instagram.
E eu fui olhar o perfil dele, achei bacana, segui de volta. E aí começou a mágica, porque eu fui ficando cada vez mais atraída pelo conteúdo dele, fui ficando cada vez mais encantada pela maneira como ele empodera as mulheres, o jeito divertido e carinhoso ao mesmo tempo, que é também uma característica minha, então foi identificação total. Eu percebi que o método dele era totalmente voltado para mim, para você. É um método muito técnico, à base de muito estudo, né, cujo foco é empoderar você, para que você se descubra, para que você se ame, para que você se aceite, para que você realmente se torne a mulher incrível que vai atrair o homem incrível que permeia os seus sonhos. Como resultado disso, eu mudei vários padrões de comportamento, eu assumi uma nova postura diante dos homens, diante da vida, né? E hoje eu tô me permitindo estar começando um relacionamento porque foi o Ítalo e o método dele que despertou esse desejo em mim. E a visão de que algo fantástico, algo que eu imaginava ser impossível, poderia acontecer. Eu me tornando a mulher que eu sempre quis ser. Um mulherão da Pi! Beijos.